Primeiramente, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que os filmes de natureza são uma oportunidade muito grande das pessoas se engajarem com a natureza, né? E se identificarem e começarem a se importar mais com a causa, né? Eu quis manter o festival, né, nessa época, para que a gente pudesse causar algum tipo de impacto, né, antes de começar as queimadas e a coisa começar a pegar fogo, literalmente. Então, agradeço a presença de todos. Então, eu sugiro que cada um se apresente, fale o que vocês fazem no projeto, o que a gente pode, o que pode ser feito, né, para que as queimadas efetivamente diminuam, que impacto que a gente pode causar aí para tentar mitigar essa questão. Bom, pessoal, eu sou a Juliana Camargo, presidente da ONG Amparo Animal, que possui o braço Ampara Silvestre. Nós já temos uma atuação, vai completar 11 anos de existência, com a Ampara Silvestre são 6 anos, e a Ampara coordenou a parte de resgate de fauna das queimadas no Pantanal de 2020. Eu sou Maísa Prioli, sou jornalista de formação, sou voluntária do El Bicho MT, me voluntariei na época das queimadas, lá em setembro, no comecinho de setembro, logo que as ações do El Bicho começaram. Eu moro em Cuiabá, então sou apaixonada pelo Pantanal, e eu me lembro que quando começou, né, esse processo das queimadas, eu já acompanhava o trabalho da Ampara, mas eu queria muito participar de alguma outra maneira, não queria só fazer uma doação, não queria só compartilhar aquilo nas redes sociais, então fui conversando com várias pessoas, cheguei na Jennifer e a partir daí me voluntariei, indo praticamente todos os sábados para o Pantanal, e acabou a nossa ação lá de distribuição dos alimentos, mas eu continuo com eles e hoje eu estou dando um apoio na parte de comunicação do El Bicho. Eu sou Sandro Lucose, eu sou artista pesquisador, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, e a minha história com o Pantanal, ela começa no berço. Os meus avós nasceram no Pantanal, meu pai e os meus tios nasceram em Poconé, então eu tenho aí um berço, né, poconeano. Com relação à atuação no Pantanal, eu abracei inicialmente essa frente de trabalho com o El Bicho, como servidor público, colocando a estrutura que eu tenho à minha disposição por ser coordenador de extensão dentro do Instituto Federal. E como nós não estávamos com aulas presenciais, então eu coloquei o meu serviço e a infraestrutura para logística. Então eu fui, primeiramente, ser motorista, né, enfim, em campo. E depois eu fui abraçando outras frentes, de outras demandas, como o Maís colocou aqui, interrompeu-se a entrega de alimentos, mas a gente continua no Pantanal. Boa tarde a todos, tudo bom? É um prazer estar aqui primeiramente, participando com todos vocês, é uma honra. E, bom, meu nome é Jennifer, já disse, eu sou uma das cofundadoras do Grupo El Bicho MT. A gente, lá em 2015, montamos um grupo que queria trabalhar com a causa animal e fazer alguma coisa. E aí surgiu o El Bicho daí, e desde então a gente patinou muito, estamos aí na luta. Hoje eu estou representando o El Bicho, estou à frente, representando o grupo, e é isso. Antes a gente só participava da ação com a proteção animal de animais domésticos, né, e aí vendo o Pantanal com aquela catástrofe acontecendo debaixo do nosso nariz, a gente não teve outra opção, não tinha como correr, né? A gente tinha que regaçar as mangas e trabalhar. Então, no decorrer da fala, a gente conta tudo certinho. A priori é isso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Bom, trabalho com o João já acho que quase uma década já, né, João? A gente vai entregar na cidade aqui, vou falar só uma década. Fala uma década que tá bom. Tá bom, né? Sobre o tema de hoje é muito bacana, porque minha família é de Cáceres.
A minha bisavó era prima irmã de Marechal Rondon. Então, Que legal. Pantanal para mim corre nas veias. Tá? Então, isso nem o João sabia, viu, gente? Além das ações todas aqui, né, de estar dando suporte aí para o Eco Brasil, junto com o pessoal aí, né, com a Bia, o pessoal da produção, também tem uma plataforma de doações, depois a gente bate um papo para falar um pouquinho sobre ela. É uma startup que eu lancei em 2018 e assim que eu puder ajudar vocês aí, estou aqui à disposição. A gente precisa colocar alguns temas na mesa, né? E então agora é hora de vocês falarem assim, o que a gente pode fazer, né? Porque todo ano acontecem as queimadas, né? Todo ano tem o desmatamento, todo ano os caras falam, nossa, tá queimando, né? A gente não sabia, né? Então deveria existir um planejamento, né? É que nem carnaval, né? Você pergunta para o carnavalesco quando é que ele começa o carnaval, ele fala, no dia seguinte do resultado eu começo a planejar o carnaval. Então, por que né, a gente não tem esse planejamento com relação às queimadas, com os brigadistas, com todas as providências, né, que podem ser feitas, né? O que faltaria, né? O que a gente poderia acrescentar aí de positivo? Né? Eu acho que vocês podem falar aí o que vocês estão fazendo um pouco mais profundamente e depois a gente sugere alguma coisa de uma ação prática que os governos podem ter para a gente tentar diminuir essa questão. Bom, acho que são diversas as frentes que precisam ser trabalhadas nesse plano de prevenção, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que, como você diz, né, o que escuta-se de uma forma geral é que sempre acontecem as queimadas, né? Todo ano acontece, mas nada nunca na proporção do ano passado. E aí a gente escuta, por um lado, alguns técnicos dizendo que muitas dessas árvores queimadas ficaram em formato de carvão, né? Que está, ou seja, muito dessa matéria orgânica que foi queimada ainda se encontra nos lugares com alto potencial, né, de incêndio. E conforme a gente tem acompanhado também, né, as chuvas estão muito abaixo do esperado, ou seja, a seca está sendo prevista para esse ano, ela está acumulando o que já estava de negativo do ano anterior, então as perspectivas são muito ruins. Do nosso lado, né, a gente recentemente contratou uma equipe técnica que, inclusive, chegou a fazer um estudo, um curso sobre os incêndios que acontecem na Austrália. E nós já montamos um plano de prevenção, instruindo, inclusive, alguns órgãos públicos sobre equipamentos e sobre o que pode acontecer de estruturação de equipes, seja por monitoramento, seja por equipamento que facilite não somente a questão dos incêndios, do controle dos incêndios, mas também na questão principal para a gente, né, que é o resgate de fauna. Como tudo aconteceu muito emergencialmente, não houve tempo para um planejamento, não houve tempo e nem condições da gente avaliar o problema e definir uma estratégia para, inclusive, um melhor aproveitamento dos recursos, né? A coisa foi feita realmente na emergência. Então, hoje a gente tem uma bagagem muito grande de entender o que deu certo e o que não deu, que caminho a gente deve seguir, que caminho a gente não deve seguir. Então, essa experiência, essa vivência, ela é insubstituível. Eu acho que quem vivenciou, né, o Pantanal, quem vivenciou essa experiência, sem dúvida nenhuma, tem um legado, né, uma bagagem, digamos assim, que nada poderia nos instruir tanto quanto essa experiência. Então, a gente, ao mesmo tempo que está tomando providências, né, a gente está vendo organizações arrecadando recursos, montando suas brigadas próprias, as brigadas particulares, mas a gente sabe que esse trabalho ele precisa andar junto com o poder público. Por mais que a gente tenha entendido muitas deficiências e que a gente se revolte, às vezes, né, a gente entendeu que precisamos dar as mãos, que a gente não consegue fazer muita coisa sem a aprovação deles,
né? A gente entendeu isso na prática, executando ali a ação. Que se a gente realmente não, não parasse de criticar e tentar, às vezes, até ensinar ou estender a mão para falar, olha, vamos fazer dessa forma, as coisas não poderiam caminhar tão bem. Então, ao mesmo tempo que a gente está tomando as providências por conta própria, a gente também está articulando um contato muito forte com o Ministério do Meio Ambiente, que eu ainda falei, olha, mesmo desacreditada, eu acho que a gente tem que tentar. Então, nós iniciamos recentemente uma conversa e a apresentação de alguns planos de prevenção do combate aos incêndios, né, que provavelmente vão começar em julho desse ano, é o que espera-se. E nós estamos recebendo até então uma resposta positiva em relação a isso. Então, é algo que está nos enchendo de esperança. Eu ainda brinquei, eu falei, eu estou na fase do só acredito vendo, né? Porque são tantas as decepções e as questões que nos levam a ficar desesperançosos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar, né? E é o que a gente tem feito. A gente fez já 2 apresentações, inclusive para a MS e MT, né? Eles estão considerando essas 2 regiões. Inclusive, a parte também da Chapada. Inclusive, 2 das pessoas que se encontram hoje no corpo do Ministério do Meio Ambiente são da região, um veterinário do MT e um biólogo do Mato Grosso do Sul. Então, isso está facilitando muito para que as coisas caminhem lá dentro. Os 2 declararam esse amor e essa vontade, né, de fazer algo. Então, eu acho que isso está ajudando a dar esse empurrãozinho. Mas a gente ainda está num trabalho embrionário, né, de entender principalmente que o boom passou. De onde nós vamos trazer o recurso necessário para essas ações que agora vão ser de manutenção e de prevenção? Infelizmente, na hora que você fala de arrecadar recursos, as pessoas elas contribuem quando tem um boom midiático ou alguma grande desgraça, né? As pessoas tendem a se envolver. Quando você fala de prevenção, é muito difícil, né, quem entenda a importância da mesma forma que agir para apagar o incêndio, né? Então, esse é o nosso maior desafio, né? Além, Exato. claro, dessa inteligência e de ter um planejamento eficiente. Pegando esse gancho que a Juliana trouxe, essa questão midiática, era até uma coisa que eu e a Jennifer estávamos conversando ontem, quando a gente estava alinhando alguns pontos para trazer para vocês, e a gente ouve exatamente essa mesma questão, Juliana. Eu me lembro que, assim, o boom midiático mesmo começou quando o Greenpeace, o perfil do Greenpeace postou aquela foto de Cuiabá totalmente em volta da fumaça. Não sei se vocês se lembram dessa foto. E eu lembro que essa foto repercutiu tanto, e foi a partir dela que realmente a mídia começou a perceber que estava acontecendo, sim, alguma coisa aqui no Pantanal. Mas nós, cuiabanos, já estávamos vivendo essa situação da cidade totalmente envolta à fumaça há muitos meses, né? Só que para a gente isso parece que se tornou uma coisa normal. E todos os anos, no período ali entre agosto e novembro, a gente vive essa situação da cidade totalmente ali enfumaçada, a gente não vê o azul do céu, a gente não vê o sol. Mas para a gente parece que é uma coisa normal, e eu lembro que que realmente esse boom midiático ele começou quando o perfil do Greenpeace postou essa foto, e a partir daí a gente teve uma cobertura da imprensa, principalmente da imprensa nacional e internacional, e esse é um ponto que eu observei muito, eu por ser jornalista aqui em Cuiabá, observei que os próprios veículos de imprensa de Cuiabá não noticiavam tanto a situação do Pantanal quanto os veículos nacionais e internacionais. Eles começaram a noticiar isso depois que essa repercussão começou a acontecer nacional e internacionalmente. E eu me lembro muito que foi logo no comecinho que eu comecei a atuar como voluntária, que foi ali no começo de setembro, que isso estava o tempo inteiro na mídia, e então muita gente queria ser voluntária, muita gente queria ajudar, acho que a Jennifer vai lembrar bem disso também. A gente teve ali nas primeiras semanas,
tinha voluntário assim que até sobrava, que a gente nem tinha trabalho para todo mundo super engajado, envolvido, as pessoas indo pedir alimentos nos mercados, nas feiras, nos hortifrutis, mas isso ao longo, assim, mais ou menos de um mês, que foi quando ali a mídia começou a parar de falar um pouco, isso foi diminuindo muito o nosso volume de arrecadação, o nosso volume de voluntários, e quando foi chegando o final do ano e as chuvas voltaram, isso foi se tornando uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas falavam, não, agora já tá chovendo, a gente não precisa mais ir no Pantanal, por que vocês ainda estão fazendo essa ação? Por que vocês ainda estão indo levar alimentos lá? Porque as pessoas não têm, não têm esse conhecimento de que a natureza ela precisa de um tempo para se recuperar, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente, como é o bicho, também sente, Juliana, dessa questão de arrecadação de recursos, porque realmente a coisa ela só toca mesmo as pessoas quando ela está ali acontecendo. As pessoas precisam ver a imagem da desgraça para realmente elas perceberem que existe isso e que está acontecendo isso. Então, a gente também compartilha desse mesmo desafio, que eu acredito que é um desafio como um todo mesmo de quem está ali atuando na região. Eu elenquei aqui, a partir da provocação que foi feita inicialmente, o que nós podemos fazer para mitigar. Eu elenquei aqui algumas coisas, vou falar e depois a gente, de repente, tateia por aí. Brigadas, reflorestamento, água e lixo. Elenquei dessa maneira. E a partir da fala interessante que Juliana coloca muitíssimo bem, eu queria chamar a atenção, que eu acho que essa nossa participação aqui hoje pode, de repente, contribuir dessa maneira. Muitas pessoas vieram naquele frege, como a Maísa coloca muito bem aqui agora, e agora nós somos poucos, com muitas dificuldades, e as demandas não pararam. Então, o que o governo do estado fez até agora, aqui em Mato Grosso, foi perfurar um local de um poço artesiano com a promessa de que, se precisavam, acionar uma bomba para fazer aquilo jorrar água e tal. Isso é o que... Bom, eles estão fazendo estudos, eles estão fazendo aquela série de coisas que são necessárias, mas o fato é que há um mês atrás, antes da chuva que realmente irrigou um pouco mais o Pantanal, há um mês atrás, nós estávamos na ponte número 3 do início da Transpantaneira, e os jacarés estavam esqueléticos, se matando uns aos outros, e a gente disse, precisa de 2 caminhões-pipas urgente aqui de água para amenizar a situação. Providência divina, sei lá para quem acredita nisso, mas caiu uma chuva na região 2 dias depois. E a situação ficou um pouquinho melhor. Então, e aí quero chamar a atenção e destacar o trabalho, Juliana, da Ampara, porque, e aí eu quero fazer uma crítica muito séria, porque muita gente, eu não vou dar nomes aqui, levantou dinheiro em nome da causa do Pantanal, e nós não vimos esse dinheiro ser empregado no Pantanal. Então, nós sabemos quanto custa hoje por mês conseguir 220 cestas básicas sem ajuda oficial, porque muitas pessoas ajudarem, a gente começa a enfrentar algum lugar agora, a dificuldade de... Mas a gente já ajudou tanto, eu já dei um caminhão de combustível, vocês entendem? Então, a gente começa a enfrentar esse outro lado perigoso, né? Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção, a partir de um exemplo bacana como a Ampara, e de um movimento como é o Bicho, que surgiu para uma outra finalidade, de repente... Gente, nós estamos falando, o Bicho levou 300 toneladas de alimento, se ocupou de otimizar os recursos que vinham através das doações que vinham diretamente das pessoas, e se os bichos do Pantanal comeram, se alimentaram, foi por conta dessa boa, digamos assim, utilização de um recurso, seja de doação, seja do material que chegou nas mãos. Então, Juliana, eu entendo que você coloca essa questão de temos sim que confiar no poder público, mas não dá só para confiar, Juliana, porque só furar um poço artesiano, nós estamos há 2 meses da próxima queimada, e uma das coisas que eu mais falei, porque eu comecei, inclusive, nessa história, pelo incêndio na Chapada, depois que eu migrei para o Pantanal, e nós estamos falando da necessidade de brigadas voluntárias, e até agora nada foi feito. Então, eu quero dar aqui um palpite, já me tiro de campo, depois vocês continuam.
Eu acho, Juliana, que pode, e Jennifer, e todos que estão aqui, fazermos com que as ONGs que queiram ajudar o Pantanal adotem determinadas comunidades, que nós já estamos fazendo isso agora. Eu consegui um apoio, a gente está fazendo uma aproximação com os índios Guatós, do lado do Mato Grosso, para tentarmos ali criar uma primeira brigada de prevenção e combate contra incêndio. Porque essas pessoas estão lá isoladas, sem nenhuma instrução, sem nenhuma preparação, e o fogo vai vir. O fogo vai vir e já está claro que a água não vai ser suficiente. Então, eu penso que se a gente conseguir fazer canais de recursos, ONGs, com determinadas comunidades estratégicas, a Juliana já falou aqui, vamos ter um ponto de apoio para os animais no Jofre, que é um lugar importante. E aí eu me retiro da sala por enquanto, já fazendo uma proposta aqui para a Juliana. Eu, como servidor do Instituto Federal de Mato Grosso, Juliana, nós temos na cidade de Poconé, na cabeceira do rio Bento Gomes, dentro do Bento Gomes, o quintal do Instituto Federal, ele vai dentro do Bento Gomes. Temos ali uma estrutura com mais de 6 mil metros quadrados, construída de pé, climatizada e fechada, sem nada acontecendo. Então, nós precisamos pegar esses aparelhos, essas estruturas e otimizar. Lá só não virou ainda alguma outra coisa, como, por exemplo, um suporte melhor do PAES, porque nós não temos recursos. Mas, de repente, desse diálogo aqui, nós vamos chamar a atenção das pessoas e vamos fazer o canal. Então, João, você fez a pergunta, o que podemos fazer? Eu estou jogando uma batata quente aqui na mão da Juliana, para, de repente, a gente alçar voos. Aproveitando esse gancho aí do Sandro, sobre o espaço, né, que é uma das medidas que nós pretendemos trabalhar com ela. É um espaço que está parado há muito tempo, está fechado e não se tem atividade nenhuma. E aí uma das cofundadoras do grupo É o Bicho, que é a professora Simone, ela está entregando o cargo da direção do IFMT da DPX, de pesquisa e extensão, para assumir a coordenação desse núcleo avançado de pesquisa dessa área lá em Poconé. Então, lá nós temos o planejamento de trabalhar com educação ambiental com a comunidade local, porque é que nem a Maísa e a Juliana já comentou aqui, parece que a gente acha isso normal, mas a gente tem que mudar essa visão, essa tradição de que a gente fica agosto e setembro sem ver o sol em Cuiabá, né, sem ver o céu azul. Então, a gente tem que trabalhar com a educação ambiental e mostrar que isso não é normal, que isso não está certo e que a gente tem que fazer alguma coisa porque cada ano está vindo pior. Então, acho que com a educação ambiental, com a comunidade local, vai ser o ponto de partida. E também nós temos várias ideias, que nem o Sandro falou, jogando aqui vai que surge, né, dependendo de quem está assistindo aqui, uma parceria de recursos, porque o que está impedindo é isso. Porque a nossa intenção também é montar ali um CRAS, um centro de atendimento, né, animais, de recuperação a animais silvestres, porque ali a gente encontra muitos animais que são vítimas de atropelamento. É uma estrada-parque, estrada de chão, mas as pessoas andam em altíssima velocidade, não se tem a consciência, né, do limite de velocidade. Então, precisa ali ter um atendimento, um suporte, né, para essas vidas. E a gente tem uma das intenções do El Bicho é trabalhar em parceria aí com o FMT com essa área. E aí, aproveitando os ganchos aí das falas anteriores, nós do El Bicho, nós começamos a primeira ida nossa ao Pantanal foi no dia 2 de setembro. Ainda nem o PAES era só uma salinha, tinham pessoas entrando e saindo, correndo, só via assim, pareciam formiguinhas, sabe, desesperadas, sem saber o que fazer, ninguém sabia o que fazer. E aí nós vimos, porque tudo começou através de um pedido do Facebook de uma proprietária
de uma pousada da Pantanal Lodge, Dona Domingas. Ela postou, por favor, amigos, quem estiver vindo ao Pantanal, a Transpantaneira, tragam frutas que não estão consumindo em casa, para que a gente coloque aqui para os animais, porque os animais estão vindo até o lixo da pousada para procurar comida. Aí, quando nós pensamos nisso, né, vimos esse pedido, nós pensamos, caramba, né, como que a gente não tá tendo nenhuma ação a respeito a isso, né, porque se toda a vegetação queimou, se só ficou cinzas, o carvão, né, a fumaça, a poeira, o que eles estão comendo? É o mesmo que a gente vê um cachorro extremamente raquítico na rua, um gato extremamente raquítico, né, e são vidas também. Então, aí, fomos lá e para ver a situação, né? A hora que a gente chegou lá, era assim, umas 12 pessoas no máximo, e todo mundo muito perdido, e aí a gente ficou assim, o que a gente faz? A gente ficou uma tarde inteira só olhando a movimentação, até que chegou alguns integrantes do Grupo Grade, que eles, eu acho que foram os primeiros a chegar para fazer esse socorro aos animais, né? E aí sentamos, fomos batendo uma conversa, e aí, assim, voltamos, assim, chocados com a situação, chocados mesmo, porque quem era para estar fazendo, o poder público, estar agindo, estava todos de braços cruzados, e aí, assim, foi o que a Maísa falou, foi sair aquela foto no Greenpeace de Cuiabá, todo tampado de nuvem, de fumaça. Aí a Ampara fez a campanha, aí estourou, fez o boom, e daí foi interessante, até a Ju fala, que a gente aprendeu muito, foi uma experiência que a gente jamais conseguiria ter com curso, com palestra, com qualquer coisa, e a gente teve que aprender na prática e para ontem. Era enquanto eu estava aqui conversando com o pessoal da Ampara sobre um caminhão para levar alimento, tinha 30 ligações, que era um animal que tinha sido encontrado queimado, era um animal raquítico que estava se rastejando, era gente solicitando água, caminhão-pipa, era doação chegando. Então, a logística foi, assim, algo que não dá nem para imaginar. É só assim, nós aqui que participamos, que fazemos ideia, porque a gente pode ficar horas falando do que foi a logística no Pantanal, que a gente não vai conseguir passar para vocês como foi. E aí eu quero aproveitar e fazer um agradecimento já à Ampara. Desde o início, foi muito bacana o envolvimento dos voluntários, as doações. Juliana um dia chegou de surpresa na nossa câmara fria, que é o espaço em que a gente guardava os alimentos para que eles refrigerados, para que eles durassem um pouco mais, para ir nos caminhões, né, nos carregamentos. E aí chega a Juliana lá, vê aquele monte de gente, não chora ainda não, Ju. Tinha, assim, sei lá, umas 40, 50 pessoas no dia, e todo mundo fazendo a triagem, e a triagem era o quê? A gente recebia 2 caixas de banana, metade delas estavam já passadas, e a gente não levava esse alimento, porque ele poderia causar mais mal do que bem a um animal que já estava debilitado, desidratado, né? E aí chega a Juliana lá para conhecer nosso espaço, aquele monte de voluntários e tudo mais, ela ficou emocionada com o envolvimento. Mas o que eu deixo bem claro aqui é o que a Maísa falou, quando passou toda essa ação da mídia, essa divulgação, o fogo apagou, acabou, tá tudo resolvido, e aí os voluntários foram aos poucos cansando, né, porque querendo ou não, a gente carregava 15 toneladas por semana, então eram 15 toneladas que a gente tinha que subir no caminhão, fora, sem contar o que a gente carregava até a câmara fria, o que ia para compostagem, o que ia para a câmara fria. Então, assim, era um trabalho braçal gigantesco. Era assim, acho que todo mundo fez crossfit de graça, trabalhando no El Bicho. E aí, se não fosse a ajuda da Ampara, para a gente continuar o nosso trabalho, a nossa ação teria acabado, começamos em setembro, teria acabado em outubro. Porque as doações diminuíram pela metade em outubro, o caminhão que a gente tinha como parceria já falou, não,
vamos finalizar aqui a parceria, e as portas foram se fechando, porque a mídia já não mostrava mais. E aí, eu falando com a Cris, com a Ju, olha, a gente precisa, mandando foto, mandando vídeo, e elas vendo o nosso trabalho, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, e com o valor arrecadado da vaquinha da Ampara, a gente conseguiu chegar até o fim, até janeiro. Então, no começo, a Ampara pagou o caminhão, a gente tinha as frutas, eles tinham recurso, eles entravam com o caminhão, a gente com as frutas, onde a gente tinha trabalho voluntário, né, tinha demanda, então, assim, a gente trabalhou lado a lado desde o início. Então, meus sinceros agradecimentos e reconhecimento que isso é um trabalho que exige, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais multiplicadores da ideia, muito melhor o trabalho vai fluir. E sozinhos a gente não consegue. É algo assim que ficou muito claro, né? E eu acho também, até faço um convite para quem estiver assistindo que é da causa, para unir com quem já está trabalhando, e não ficar lutando né, contra ou separado, porque sozinho a gente não consegue. A Ampara, maior ONG do Brasil, mais reconhecida, reconhecida por ser melhor ONG do Centro-Oeste, né, Ju? Desculpa se eu estiver falando errada, mas enfim, tem um monte de reconhecimento aí. O bicho começando agora, caminhando, vamos caminhar junto, né, pelo mesmo bem, pela mesma causa. Bom, já falei demais, depois eu continuo, seguem aí. Pelo que eu entendi, né, a gente precisa nomear uma coordenação, né? Então, de repente, o que vocês colocariam, né? Fala o que você ia falar, mas de repente a gente fala um pouco disso, né? Como é que a gente resolve esse problema? Nomeando uma coordenação, falando com um ente público, alguém chamando para si, por exemplo, vocês. Prossegue com o que você está falando e depois você pode tocar nesse assunto também. Que eu achei importante ressaltar aqui com o que o Sandro falou, não é que a gente confia não, viu, no poder público, a gente só está dando a chance deles nos ajudarem. Porque, olha, realmente é muito difícil confiar nas nossas experiências, né? A gente sabe que está sendo muito difícil. A gente está pelo menos tentando fortalecer, né? Como a Jennifer também falou, e como foi emocionante isso tudo, a gente sempre acreditou muito na união de forças, né? Foi emocionante demais ver a mobilização do El Bicho. É claro que a Ampara, chegando de São Paulo, é muito... enfim, fora da caixinha, a gente pensar que vai chegar e não vai precisar contar com o apoio das pessoas que realmente conhecem o problema, conhecem o lugar, né, que tem uma vivência, uma experiência em loco, que isso também é insubstituível. Mais uma vez, por mais que, né, no nosso caso, no começo de agosto, foi na primeira semana de agosto, a Duda que entrou em contato, que também é uma pessoa de Pousada, ali da região do Jofre, que entrou em contato com o nosso veterinário, com o Jorge, que já atua no Pantanal há muitos anos, né? O Jorge é um grande estudioso de onças, e que, no caso, a gente achava que o trabalho ia ser exclusivamente focado no resgate de fauna, não que fosse só, porque isso já era uma demanda insana, justamente pelo que ela falou, da dificuldade de deslocamento, para onde levar esses animais. Quando a gente percebeu que não existia um CRAS, que não existia o básico, que não existia para onde levar, estruturas para onde esses animais pudessem ser levados, a gente falou, peraí, então a gente vai ter que começar do zero mesmo. Eu falo que não é nem zero, é -1, porque a gente não tinha nem os espaços, a gente não tinha nem aonde construir, como, né, começar a preparar esses espaços para ir, então, ter para onde levar esses animais. Então, foi aí, houve um tempo que a gente estava com 5 bases, que era a base do Jofre, que foi ali com o apoio da Jaguar Ecological Reserve, aí tinha a estrutura do PAEAS, o SESC, a Fazenda Mutum, a UFMT, que a gente preparou também, reformou os recintos, equipou eles precisavam de equipamentos também para fazer atendimentos para esses animais que chegavam. Estamos fazendo o papel do Estado. E, ao perceber isso, o Estado fez o quê? Deixa a Ampara pagar, deixa a Ampara fazer, que foi muito, muito absurdo. Isso nos revoltou demais, assim. E, além disso, além deles não nos ajudarem, eles prejudicaram a nossa tentativa de ajudar.
As meninas sabem disso. Aconteceu ali uma militarização mesmo, sabe? Uma forma de controle ali que não era visando a organização, mas sim o controle no sentido ruim, né? Não no sentido de organização. E aí a gente percebeu que realmente a gente ia ter que dizer não para eles, né? E falar, olha, estamos agindo independente, vamos dar a cara para bater e vamos tentar fazer. Né? Sem as ajudas das organizações, dessa união das organizações, a gente não teria conseguido fazer praticamente nada. Né? Então, eu concordo plenamente com a colocação da Jennifer. Eu fico tão feliz com o que o Sandro colocou também, né, dessa possibilidade desse lugar. Vamos entender, o que a gente quer é otimizar o que já existe, é fortalecer o que está funcionando, né, somar. Ninguém é bom em tudo, né? Então vamos pegar o que você tem de bom, com o que eu tenho de bom, com o que fulano tem de bom e quais organizações podem se reunir. Uma coisa que infelizmente acontece muito é que, além dessa questão da ajuda das pessoas no sentido de contribuição, é que as próprias organizações também acabam passando no momento em que está a mídia toda falando sobre isso. E aí chega a gente que só chega, faz vídeo, não sei o quê, e aí vai embora, né? E abandona a coisa no meio do caminho. A gente não tem nenhuma intenção de sair, né, do Pantanal. A gente já entendeu a importância, a singularidade dessa região e, principalmente, os conflitos que estão acontecendo e que precisam ser expostos, né? Aconteceu o boom, passou, mas até hoje, um veículo ou outro tem gente de olho, né? Tem gente que ainda continua desenvolvendo seus projetos no sentido de documentários, de ver no que isso vai dar, qual vai ser a continuidade das ações, qual é o futuro do Pantanal. Então, isso é bom, né? Claro que teve a grande parte, né? A massa passou, mas os que continuam, né? Que no caso é a gente aqui, é fundamental que a gente se una e é fundamental que a gente trabalhe juntos. Essa comissão, a tentativa, né, a ideia de montar essa comissão é muito importante, é fundamental, porque, mais uma vez, cada um vai trazer um elemento que possa complementar e fortalecer um plano maior. Essa comissão que você está falando, ela já existe ou é uma ideia que está sendo lançada nesse momento? Como é que está essa parte da comissão? Nós, inicialmente, conversamos somente entre nós e alguns técnicos, algumas organizações que também estão atuando, como o próprio Instituto Homem Pantaneiro, né, o pessoal da Pantera, o SOS Pantanal, até mesmo a Cris recentemente entrou em contato com o GRADE para a gente falar sobre a cartilha que orienta, né, a questão do resgate e do atendimento, porque a gente viu que, infelizmente, até mesmo as equipes veterinárias não estão preparadas para lidar, né, com esse tipo de atendimento. São raros os profissionais que sabem o que fazer ali na hora. Sem dúvida, foi muito boa a intenção de todos os lados. Todo mundo chegou ali no amor, todo mundo chegou ali querendo fazer seu melhor, mas a gente via que, na prática, muita gente, a grande maioria, não tinha a experiência necessária para atuar com a gravidade do problema que esses animais chegavam. Né? Então, a gente, a princípio, fez um diálogo entre algumas organizações, mas, recentemente, nós recebemos o convite da SEMA para que seja montada uma comissão de atuação no plano de prevenção das próximas queimadas. Então, a gente sabe que, mais uma vez, é importante, né? Se eles nos convidaram, é importante a gente fazer parte, mas a gente sabe que vai ter que tocar o nosso com independência, né, e com essa liberdade de atuação. Então, o que pode ser feito, né? Essas brigadas, tem que montar a brigada? Vamos montar a brigada. Tem que montar a comissão? Vamos montar a comissão. Quando que tem que ser feito? Já era para ter começado? Ainda dá tempo de começar, né? Dá para fazer parceria com empresas, né? A gente pode chamar, de repente, fazendeiros, né? Eu acho que o poder público, ele tem que participar, eu acho que é importante que vocês cobrem, né? Ninguém deixa de fazer, né? Mas a gente tem que pressionar o poder público para a responsabilidade deles, né?
vamos dizer assim, como se fosse a central de controle da pandemia, né? Tem que existir uma central de controle, de repente, né, se for o caso, né, propõe-se uma central paralela, né? Me chama a atenção de tudo isso que foi falado, a Juliana leu os meus pensamentos, porque assim, eu acho que uma coisa é lá o institucional tal, mas a gente não pode abrir mão das nossas ações, porque os caras não vão fazer, não fizeram. O meu primeiro vídeo que eu fiz chamando atenção para essa região foi assim, nós somos a Força Nacional, fazendo exatamente uma ironia com essa coisa toda que está aí, enfim. Mas uma coisa das coisas que eu percebi, gente, eu acho que nós precisamos pensar seriamente no homem pantaneiro, no homem e na mulher pantaneira, porque nós temos duas situações, nós temos os donos das pousadas, os grandes proprietários de terra. Nós tivemos situações onde fazendeiros colocou cadeado no portão, não nos permitiu entrar para deixar alimentos. Nós tivemos situações onde tivemos fazendeiro que colocou uma arma para fora, acuando a ação dos nossos voluntários. Então, esse trabalho, quando eu falo de pensar nesses dois nomes, e exatamente esse homem ribeirinho, esse homem da comunidade, porque nós tivemos que enfrentar um desafio muito grande, que é atravessar a cidade de Poconé levando água e alimento para os bichos, enquanto a população mais pobre da cidade de Poconé estava sem água e sem emprego. Então, isso para eles, isso é um impacto muito grande. Como é que vocês levam comida se nós estamos morrendo de fome? Então, eu pensei que a gente pudesse começar um trabalho de educação ambiental na própria cidade. E aí podemos pensar como fazer isso, assim como os próprios habitantes que estão nas regiões mais isoladas. Um dia eu estava no Paes, dessas últimas vezes que a gente foi, tinha uma família visitando, era uma família de pantaneiros mesmo. E aí tinha uma criança, um garoto de 6 anos, e aí eu peguei ele no colo e mostrei um cartaz com as espécies que estava ali ilustrando as espécies silvestres. E do nada ele começou a falar para mim, esse aqui é a cobra, esse aqui é a onça, esse aqui é o tuiuiu, esse daqui a gente não mata, esse daqui a gente mata, esse daqui a gente mata, e mostrou a onça. E eu falei, opa, a gente precisa seriamente falar de educação ambiental, porque está tudo invertido, né? Então, acho que já falei muito, chamo atenção para a importância da educação ambiental e colocar e darmos a importância a esses pantaneiros, ao povo que está ali, que vive daquele lugar, porque, por um lado, a gente entra, por mais que entramos para ajudar, entramos como forasteiros. Então, é um lugar aí que a gente precisa pensar. Verdade. Pegando esse gancho do Sandro, eu acho que a gente precisa respeitar esses fazeres e saberes locais. Isso é muito importante quando você entra numa comunidade, quando você quer gerar um impacto ali, seja social ou ambiental, para aquela comunidade. E só pegando também o gancho do que a Juliana falou dessa comissão, eu acho que ela é super importante, mas eu vou deixar uma provocação aqui, eu acho que a gente tem que sim criar essa rede, essa comissão como organização civil, como sociedade civil organizada, mas, assim, para que a gente também tenha como uma das frentes, a gente fazer essa cobrança para o governo, a gente não pode fazer o trabalho do governo, né? A sociedade civil organizada, ela não existe, o terceiro setor, que é onde a gente se encaixa, ele não pode fazer o trabalho do Estado, não é para isso que a gente existe, né? A gente teve que fazer isso no começo, e muitas vezes a gente faz, porque o governo é omisso, mas eu acho que essa rede, ela é claro que sim, a gente precisa fazer parte dessa comissão que está sendo organizada pela SEMA, mas eu deixo aqui essa sugestão de que a gente crie uma rede nossa mesmo, sabe? Das ONGs, das organizações que estão ali atuando no Pantanal. E vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo um pouco problemático, mas por que o agronegócio, ele é tão forte? Porque o agronegócio, ele é organizado, eles têm entidades fortes, eles têm instituições fortes, eles têm associações fortes, e com isso eles conseguem fazer muito lobby com o governo. Então, eu acho que a gente precisa também
se fortalecer como terceiro setor ali voltado para causa animal e causa ambiental, e a gente fazer, sim, as nossas ações, mas a gente também ter esse trabalho de provocar ali, de cobrar o governo. Que, por exemplo, eu entrei agora no site da SEMA, né, do governo do estado, para ver se tinha alguma informação do que realmente eles estão fazendo, do que foi prometido ano passado. Eu encontrei uma matéria de novembro falando que o Paes ia continuar, que ele não seria desfeito. O Paes hoje não existe mais, né? A gente que acompanha, a gente sabe que a estrutura foi totalmente desmanchada. E entre as 5 ações que eu encontrei lá, que é de uma matéria de fevereiro desse ano, a primeira é um decreto que fala como os proprietários rurais podem fazer a limpeza das suas pastagens no Pantanal. Então, a primeira ação, assim, de ação após os incêndios do Pantanal é um decreto que permite com que os proprietários rurais eles possam fazer essa limpeza das pastagens, mas eles vão ter que pedir uma autorização da SEMA para isso, mas isso com certeza não vai impelir que os incêndios aconteçam. Então, eu só queria mesmo deixar essa provocação para a gente. Vamos nos organizar como sociedade civil organizada, vamos criar uma rede nossa de terceiro setor ali, para que a gente possa fazer essas cobranças, sim, que a gente não faça essas cobranças só ali quando as queimadas começarem a acontecer, que isso seja uma coisa organizada e perene. Um exemplo bem claro do que aconteceu, né, no ano passado. Foi repassado para o governo do estado de Mato Grosso 10 milhões e para o estado de Mato Grosso do Sul 3,6 milhões. Se a gente for pontuar o que foi feito, acho que, né, a gente vai ficar um olhando para a cara do outro e ficar pensando o quê? Porque a gente não vê nada de efetivo que foi feito. Agora, Ampara, com uma vaquinha de doações, a gente vai precisar elencar aqui, ficar horas elencando tudo que foi feito. A nossa ação do El Bicho, a gente montou uma vaquinha que era para custear combustível, um pneu que furava na Transpantaneira, um combustível dos voluntários, né, porque a gente ia com caminhonete de voluntários, então todo sábado era 9, 10 caminhonetes de voluntários. Com a nossa vaquinha, na época, nós fechamos com 20 mil reais, conseguimos levar 300 toneladas de alimentos para o Pantanal, 500 mil litros de água para o Pantanal, conseguimos trabalhar de setembro a janeiro. Então, assim, nem sempre o recurso é muito importante, sem ele a gente não consegue fazer nada, mas a questão do recurso em mãos de quem não tem planejamento, não tem logística, intenção também, que nem a Juliana comentou aqui antes, foi colocado ali uma espécie de um poder ali que centralizava tudo, mas não era na intenção de ajudar e de resolver. O nosso planejamento de ação de setembro a janeiro foi todo feito por nós voluntários, ONGs que estavam atuando. Eu lembro que em setembro nós fizemos uma reunião e estava ali os representantes do El Bicho, da Ampara, do GRADE, e outras instituições que estavam ali atuando, e o governo do estado estava participando, Corpo de Bombeiros, SEMA, mas ficaram de braços cruzados só ouvindo, e a gente falando, nós vamos dividir a Transpantaneira, setor A, setor B, setor C, espinha de peixe, tantos quilos por ponto, tantos carregamentos por semana, caminhão para não sei na onde, carro, lá, e eles só cruzaram os braços e ouvindo todo o nosso planejamento. Então, assim, quem era para estar fazendo, quem tinha o recurso, não fez. Então, além da gente montar essa comissão entre nós, que temos o conhecimento de tudo que se passou, cobrar e ficar em cima, porque 10 milhões repassado, né, para o governo do estado de Mato Grosso, e a gente não vê em onde foi aplicado. Eu acho que é bem isso, né? A gente, como sociedade civil, tem que se organizar, temos que cobrar as ações práticas, né? Se você pensar, 10 milhões é uma quantia absolutamente irrisória, né? Na época eu lembro de ter feito algumas contas assim, mas para você levar todos os aviões que precisavam para
conseguir apagar os incêndios, né, os aviões bombeiros, né, iam ser pelo menos 50 a 100 milhões, né, e isso não é nada para o governo, isso aí é dinheiro de, sei lá, um mês de imposto de uma cidade pequena. Vocês foram falando e eu me lembrei, tem até uma cena que eu enviei para vocês, que é foi o nosso batismo, né, que eu falo para a Jenny, foi o meu batismo também nesse dia, que foi, nós estávamos na Transpantaneira e a minha missão era levar 1.000 litros d'água para jogar dentro de um coricho onde a galera do GRADE tinha detectado uma família de lontras. Então eu tinha que rodar cerca de 110 quilômetros, mais ou menos, para jogar 1.000 litros d'água. No meio desse caminho, mais ou menos no quilômetro 60, aí eu chego, o chefe do Corpo de Bombeiro, Coronel Barroso, desesperado, me parou na estrada e falou, joga toda essa água, estava pegando fogo, uma ponte, que era uma ponte de importante local de acesso que não tinha nem desvio. Se essa ponte queimasse, nós ficaríamos, enfim, sei lá como. Isso só eu uso para ilustrar de que maneira, e talvez uma das formas que esse grupo pode ajudar a cobrar imediatamente, porque recentemente, Maíse, eles estão comemorando que instalaram na cidade de Poconé um posto do Corpo de Bombeiro. Mas é importante dizer que eu acho que isso é uma coisa, sei lá, perdão da expressão, para inglês ver, porque o Corpo de Bombeiro está extremamente desaparelhado. Se eu joguei 1.000 litros d'água em um coricho ou para apagar o fogo de uma ponte, era porque aquela função tinha que ter sido feita para o Corpo de Bombeiro que estava lá, ganhando diária para estar no PAES trabalhando. Então, só para explicar um pouco isso, a gente precisa agora ligar, enfim, o alerta e cobrar, colocar o bombeiro, está aparelhado, está tendo treinamento, tem brigada voluntária, insisto nisso, sabe, porque os caras não vão fazer. A Juliana colocou muito bem, as ONGs estão fazendo, deixa as ONGs tocarem, entendeu? Então, assim, eles estão, com certeza, esperando que a gente faça. Recentemente, a SEMA, envolvida numa outra frente do Pantanal, que é a Baía de Chacororé, que foi totalmente seca, que é um outro grave crime ambiental provocado pela interrupção de águas por parte de proprietários de fazendas na área de Barão de Melgaço. Foram lá, fizeram uma matéria dizendo que estavam desobstruindo o curso do rio que tinha sido aterrado com estradas que foram construídas sobre a estrada vicinal. E, de repente, não foi bem isso que foi feito. Fizeram uma matéria, divulgaram, e semana passada estávamos nós numa grande audiência pública provando de que não foi feito o serviço. Então, os caras estão maquiando e dizendo que estão fazendo e não estão fazendo. Então, a gente precisa se articular e cobrar. Maravilha. Pessoal, a gente espera que com essa live aqui a gente possa dar um pouco de exposição aos problemas que tem no Pantanal. A gente queria dar esse espaço para que vocês falassem. A gente vai ter que encerrar aqui, mas a nossa, vamos dizer, a nossa participação aqui, o nosso grupo, né? Eu quero que a gente continue se falando, se possível, e vamos ver se a gente consegue dar mais vozes, né? Aumentar o coro, fazer com que ele se torne forte para a gente poder cobrar o poder público. Eu falo a gente porque eu me coloco um pouco como veículo, né? Quem fazem as coisas são vocês, né? Mas a ideia é a gente tornar isso aí visível e possível para que as pessoas que devem tomar atitude, né, o governo, ele possa realmente fazer isso. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado pela participação de vocês.